Lista. Dias, começo com você. Como é que você analisa aí esse reconhecimento de Lula do tamanho da manifestação? Em política, Fabiola, o pior cego é o que não consegue ouvir a voz do asfalto. Ao dizer que foi grande o ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, o Lula rendeu homenagens ao óbvio, disse lá, não é possível negar um fato e fez bem em reconhecer o óbvio. O segundo acerto da entrevista do Lula foi a qualificação da proposta do Bolsonaro de passar uma borracha no passado, na definição do Lula. Esse pedido de anistia antes do término dos julgamentos é uma admissão de culpa. Está confessando o crime, disse o Lula, ironizando a fala do Bolsonaro. Outro acerto. Agora, faltou ao Lula dizer o que pretende fazer para convencer esses brasileiros do cercadinho bolsonarista de que ele fala sério quando diz que governa para todo mundo. Dificilmente o Lula vai conseguir repatriar todos esses exilados da Terra plana, mas ele deveria pelo menos tentar fazer algum esforço, molhar o paletó para recuperar a direita civilizada. A julgar pelas pesquisas mais recentes de popularidade, esse pedaço do conservadorismo, esse pedaço que não se confunde com a ala paleolítica do 8 de janeiro, ele parece ter tomado distância também daquele arco democrático que assegurou uma vitória magra para o Lula na disputa presidencial. Houve uma pesquisa do Datafolha de dezembro do ano passado, portanto, muito recente, que mostrou que a polarização sobreviveu intacta ao primeiro ano do Lula 3. Estava ali bolsonaristas convictos na casa dos 25% e os lulistas inveterados somavam ali 30%. E o Lula parece considerar que a estratégia que ele montou ali para as eleições municipais, eu contra a figura, ele parece considerar que a manutenção dessa rivalidade com um personagem inelegível é um bom negócio. E a Avenida Paulista talvez recomende alguma reflexão. Daqui a pouco, a conjuntura vai ser sacudida por um fator novo, o fator Bolsonaro preso. E nem por isso o Lula vai estar livre de lidar com o bolsonarismo, com o cercadinho do Bolsonaro. Então, acho que falta alguma reflexão. O presidente já enxergou o óbvio, agora falta uma reflexão sobre o que fazer com esse pedaço do asfalto que ainda rende homenagens ao Bolsonaro e, sobretudo, com aquele pedaço do conservadorismo que já desembarcou do Bolsonaro lá em 2022 e que agora está aí meio insatisfeito com os rumos do governo. Esse o Lula ainda pode recuperar. Então, falta alguma reflexão sobre o que fazer com o fenômeno, Fabiola. Agora, o Lula acerta muito ao dizer: olha, a foto diz, a imagem diz, não se pode negar que o ato foi grande. E surpreendeu, né, Thales, porque alguns aliados do presidente Lula quiseram minimizar essa manifestação, né? Ontem mesmo a gente falava sobre isso, você tratou desse assunto também, alguns internamente queriam minimizar essa manifestação e Lula ontem falou, não, foi grande, não tem como negar. Como é que você analisa aí esse posicionamento público de Lula que difere de alguns aliados próximos dele, inclusive? Olha, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro é que o Lula tem é, um pé na realidade. O Bolsonaro nega a realidade. O Bolsonaro é capaz de dizer que vacina não presta, não serve para nada, né? Que não tentou golpe, que não em paralela, que até que a Terra pode ser, quem sabe, a Terra não é plana. O Lula tem um pouco mais de. Não nega a democracia, não nega que tenha que se render a um Estado democrático, que as eleições, que as urnas não são fraudadas, uma série de diferenças aí entre a negativa e a admissão da realidade. Isso é uma diferença básica. Agora, de fato, ele tem que se avaliar e ver como atrair a parcela que estava ali, a parcela
Eu nem acho que seja aquele pessoal que esteja ali, que tem estado na Avenida Paulista. Aquele é o pessoal mais radical. O pessoal que não é radical não foi para a Avenida Paulista, mas entre Lula e Bolsonaro, as pesquisas apontam que há uma porcentagem de pessoas que ainda ficaria com o Bolsonaro e que é antipetista. Essas pessoas ele tem que atrair. E eu acho que o primeiro passo para isso ele dá ao dizer o seguinte: olha, temos que prestar atenção, porque essa gente, e ali ele mostra, aponta o pessoal da Avenida Paulista, não está aí para brincadeira. Essa gente que foi trazida de ônibus de vários lugares do país, como foi levada para Brasília, de vários lugares do país para tentar invadir o Congresso e o Supremo, essa gente não está para brincadeira. E você vê que é uma gente que obedece às ordens do líder. Quando o líder estava falando em, olha, vamos mudar o país, vamos impedir, eles não vão assumir o governo, eu só saio morto, esse tipo de coisa, essa gente foi lá para quebrar tudo. Quando o líder disse, olha, vamos ficar quietos, não usem faixas, não ataquem o Supremo, porque eu corro riscos e eu quero tentar uma anistia, quero ser anistiado, etc. Aí essa gente ficou calada. Essa gente tem que tomar cuidado, porque está disposta a tudo e o Lula está percebendo isso. E, para isso, ele vai precisar atrair a parte de pessoas que vota no Bolsonaro, mas que não está disposta a tudo e não está disposta a aceitar a negativa da realidade que o bolsonarismo propõe. Ô, Thales, é interessante esse ponto que você diz, né? Que esse reconhecimento dessa parcela que apoia e segue apoiando o Bolsonaro, né? Lula, será que um dia vai conseguir trazer essas pessoas para ele? É muito difícil conseguir fazer um bolsonarista ir para o lado de Lula. No entanto, eu acho Fabiola, que o Lula ontem mesmo, ele já dava um pouco da resposta disso, e até conversando com algumas pessoas próximas a ele, o objetivo é fazer o país andar. Se a economia andar, se a vida dos brasileiros melhorar, é aí que vai ter a resposta. Agora, alguém que exatamente. adora Bolsonaro começar a adorar Lula é algo muito difícil. Pois é, Fabiola. O quando deixou o governo, ele estava com as pesquisas todas apontando ele como extremamente mal junto à opinião pública. E ele disse o seguinte: olha, qualquer ex-presidente tem, no mínimo, 15% do eleitorado. O Bolsonaro vai preservar isso. Isso é inevitável, especialmente os bolsonaristas radicais. Esses bolsonaristas radicais não vão mudar para o Lula, como você está falando, não vai sair do apoio radical ao presidente para o apoio para o Lula. Mas existe uma turma que votou no Bolsonaro. O Bolsonaro teve quase 50% dos votos. Teve 47, eu acho. Teve quase 50% dos votos. Essa é uma boa parte dessa turma que votou no Bolsonaro, essa gente pode mudar de posição se a economia for bem. E o Lula sabe disso, ele tem que trabalhar esse povo. Mas ele está avisando, olha, gente, e está avisando, inclusive, para esse pessoal que pode mudar de posição. Olha, veja, essa gente não está para brincadeira. Essa gente que foi a Paulista, essa gente que invadiu o Congresso, essa gente não está para brincadeira. Ela obedece ao líder, obedece cegamente. Não, e até ele citou, né, sobre essa questão econômica, né, Josias, e ele dizia, quase todos os ministérios, ou todos os ministérios, já investiram muito mais do que o governo daquele lá, né? Ele também citou isso, também falou sobre planos econômicos, liberação de crédito consignado aos brasileiros. Ele falou sobre o otimismo dele em relação à economia brasileira e que ele acha realmente que o Brasil está andando para frente e vai ter um bom crescimento esse ano. Ali é só propaganda, ô Josias, ou não? Você acha que realmente estamos neste caminho? Não, não é só propaganda, não. Se você for analisar, a diferença é abissal entre o governo Lula e a gestão Bolsonaro, né? A começar do bom senso, né? Você abandonou um governo que fabricava crises do nada, que conspirava contra a lógica, que chutava urnas, que desprezava vacinas e voltou a imperar o bom senso. Então o país voltou a respirar. Houve
país como que saiu de uma câmara de descompressão, ali estava vivendo numa câmara, estava vivendo sob pressão de um maluco, entrou numa câmara de descompressão na campanha eleitoral e voltou a respirar na gestão Lula. Não há nenhuma dúvida. A gestão do Fernando Haddad rendeu homenagens à lógica. O Lula começou o governo ali, ele que pregava a pacificação, começou o governo comprando guerra com o presidente do Banco Central, e o ministro da Fazenda teve a lucidez de baixar a bola, providenciar uma nova regra para substituir o teto de gastos, rendeu homenagens à responsabilidade fiscal. Estamos aí experimentando os primeiros resultados na economia. Não houve nenhuma resultado exuberante, mas houve crescimento no ano passado, já se está estimando um crescimento de alguma coisa em torno de 3% também neste ano. Ocorre que nós estamos vivendo, Fabiola, uma fase absolutamente atípica. Se nós formos verificar o que está se passando nos Estados Unidos, lá também eles têm um ex-presidente amalucado, que é o Donald Trump, com a diferença de que, como não existe lá justiça eleitoral, o Trump não foi declarado inelegível. Está concorrendo ainda e com chances efetivas de vencer a próxima eleição presidencial no final desse ano. Não é nem um pouco negligenciável a hipótese de o Trump voltar à Casa Branca. E isso se dá num cenário econômico que não é ruim para o Joe Biden, o atual presidente. Ao contrário, a economia norte-americana também se comporta bem. Mas, a despeito dos indicadores econômicos, e todos nós que fazemos análise política costumamos atribuir grande importância à economia, não há popularidade sem prosperidade, mas o Joe Biden está enfrentando o risco de perder a eleição presidencial para um presidente absolutamente lunático, como o Donald Trump. Então, a conjuntura econômica, no caso dos Estados Unidos, tem se revelado insuficiente para deter a ameaça da volta do Donald Trump. No Brasil, nós aparentemente não convivemos com a mesma ameaça, porque o Bolsonaro está já foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral. No entanto, está aí o bolsonarismo pulsando nas ruas. Então, cabe uma inflexão política da parte do presidente. O governo é infinitamente melhor do que o anterior, ninguém tem dúvida quanto a isso, mas, em termos políticos, o Lula não conseguiu desfazer as arapucas que deram ao Bolsonaro condições de vencer a eleição presidencial lá atrás, em 2018. Ainda é grande o antipetismo na sociedade brasileira, ainda é grande o receio de um pedaço da população de que o Lula flerte com aquelas maluquices que o Bolsonaro falava durante a campanha. Ele é contra religiões, ele pode fechar igrejas. Esses fantasmas que o Bolsonaro fabricou, ainda frequentam o imaginário de um pedaço da sociedade brasileira. Cabe ao Lula desmontar essas armadilhas, mostrar que essa sociedade, esse pedaço bolsonarista da sociedade, está se assustando com os fantasmas errados. E o presidente não conseguiu ainda desmontar isso. Cabe a ele tentar fazer. O oxigênio do bolsonarismo é o antipetismo. E ninguém melhor do que para desfazer esse fantasma, ou retirar esse ar que ainda mantém vivo o bolsonarismo, ninguém melhor do que o Lula. E, nesse aspecto, no primeiro ano de governo, ele não foi eficaz. E ele tem que refletir para ver o que ele precisa fazer. Evidentemente, ele não vai trazer o bolsonarista inveterado para o lado dele, mas há um pedaço do conservadorismo brasileiro que desembarcou do Bolsonaro, que votou no Lula, que enxergou o risco democrático que seria a eleição do Bolsonaro para um segundo mandato. Esse pedaço do conservadorismo está órfão hoje. Não está do lado do Lula, as pesquisas mostram isso. Então, o presidente tem que reconquistar esse pedaço. E não basta ficar falando para convertidos. Então, a maior parte do êxito do primeiro ano de mandato do Lula foi a reconstrução de programas sociais que o Bolsonaro tinha destruído. Com isso, ele rendeu homenagens àquele eleitor que majoritariamente votou nele e que o elegeu, que reconduziu a um terceiro mandato. Agora, ele já falou que precisa fazer acenos também à classe média, mas não fez ainda. Então, há
um fosso a ser eliminado pelo Lula. Esse fosso que o separa do pedaço lúcido do conservadorismo. E aí só o presidente pode fazer isso, Fabiola.